Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Estamos estudando o Espiritismo em sua expressão mais simples, no resumo do Ensinamento dos Espíritos, onde Kardec nos apresenta um resumo do Espiritismo. No item 18 diz Allan Kardec: há mundos apropriados aos diferentes graus de avanço dos espíritos, onde a existência corpórea acha-se em condições muito diferentes. Quanto menos o espírito é adiantado, mais os corpos de que se reveste são pesados e materiais. À medida em que se purifica, passa para mundos superiores moral e fisicamente. A Terra não é o primeiro nem o último, mas um dos mundos mais atrasados. Então a Terra não é um mundo ainda de espíritos primitivos, né? Mas é um mundo de espíritos inferiores e não é um mundo de espíritos felizes, de espíritos superiores ou de espíritos puros. É um mundo ainda muito atrasado. No item 19 diz Allan Kardec: os espíritos culpados são encarnados em mundos menos adiantados, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida material. Esses mundos são para eles verdadeiros purgatórios, dos quais depende deles sair trabalhando em seu progresso moral. A Terra é um desses mundos. Então a Terra é um purgatório. Os espíritos culpados, os espíritos que cometeram faltas, são encarnados nesses mundos menos adiantados, tipo a Terra, onde expiamos as nossas faltas através das nossas tribulações da vida material. Então esses mundos são purgatórios, onde nós purgamos o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então esses mundos são apropriados à encarnação de espíritos inferiores como nós. Seguindo. No item 20 diz Kardec: Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias, oferecendo-lhes em qualquer ocasião meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. Então, aqui Kardec diz, claramente que, através dos espíritos superiores, que Deus oferece em qualquer ocasião meios do espírito progredir, reparando o mal que foi feito em faltas temporárias. Não é condenado ao inferno eterno, absolutamente. Mas em qualquer momento o espírito pode determinar que ele quer mudar o seu modo de viver. Em vez de fazer o mal, fazer o bem. Deus perdoa, continuando o texto de Kardec, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem. De modo que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Consequentemente, o castigo seria eterno para aquele que permanecesse eternamente no mau caminho. Mas assim que um sinal de arrependimento entra no coração do culpado, Deus estende sobre ele sua misericórdia. A eternidade das penas, complementa Allan Kardec, deve assim ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Então nós vimos ali que Deus a qualquer momento pode dar a sua misericórdia àquele que deseja modificar o seu modo de viver. Ele perdoa as faltas, mas ele exige o arrependimento sincero, a reparação do mal feito e o retorno ao bem. Então, quando o espírito persiste em fazer o mal, ele prolonga os seus sofrimentos e as suas dores. E se ele fizesse isso por toda a eternidade, seria um castigo eterno, mas chega num momento em que o espírito desperta e cansa-se daquele mal, daquele sofrimento, e quer renovar
as suas atitudes. Agora, no livro O que é o Espiritismo, Kardec ainda nos explica o seguinte, entre aspas, ademais, eis o que diz a doutrina espírita neste particular. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforços em praticar o bem. Está no livro O que é o Espiritismo, o sacerdote, no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Então, a duração desse sofrimento, meus irmãos, está subordinada à persistência do espírito em continuar fazendo mal. Nenhuma condenação é dada a ele por um tempo determinado. Como aqui na Terra a justiça dá, um período de condenação para o criminoso. Mas Deus, para que venha a cessar esse sofrimento, ele exige, pela sua lei, que o espírito se arrependa do mal que ele fez. Depois, a expiação e depois a reparação do mal feito. Ou seja, o grifo aqui no texto é todo meu, tá, gente? Um melhoramento sincero, efetivo e um retorno ao bem. Um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. É isso que Deus exige de todos nós. Kardec, agora no livro O Céu e o Inferno, nos diz o seguinte, entre aspas, o arrependimento é o prelúdio, ou seja, o primeiro passo do perdão, o alívio dos sofrimentos. Mas porque Deus não absolve incondicionalmente, há condições, se torna mister a expiação e principalmente a reparação do mal realizado. Está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, Jacques Latour. Agora, no livro ainda O Céu e o Inferno, Kardec nos diz, o arrependimento, entre aspas, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Está no livro O Céu e o Inferno, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Ainda no mesmo capítulo do livro O Céu e o Inferno, diz Allan Kardec, entre aspas, o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo, diz Allan Kardec. É claro, quanto mais tempo o espírito não se arrepende dos males cometidos, ele sofre, sente mais dores, até que ele venha tomar essa decisão por livre e espontânea vontade. Ainda no Céu e Inferno, no mesmo capítulo, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Kardec nos fala sobre a expiação, entre aspas. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Seja desde a vida presente, ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda na nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Então, a expiação consiste nas dores físicas ou morais, que são as consequências das faltas cometidas, seja na vida presente, seja na vida espiritual, ou seja, numa nova existência.
Aí está a expiação. A reparação, diz Allan Kardec. Abre aspas. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, ou seja, após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Fecha aspas. Né? Allan Kardec nos explica aqui como consiste a expiação. Né? São os sofrimentos físicos ou morais, esses morais são no mundo espiritual, os físicos são encarnados, o espírito já encarnado, em que ele vai passar pelas mesmas situações, as mesmas dores, o mesmo mal que ele fez aos seus semelhantes. Então, a expiação consiste, né, nesses sofrimentos físicos, quando o espírito está encarnado, e os sofrimentos morais no mundo espiritual, até que todas as situações criadas por ele tenham desaparecido completamente. Está no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. A reparação, nos explica Kardec o seguinte, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Entre aspas, a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que sofreu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Bem, meus amigos, ficamos por aqui. Estudamos um pouco mais o Espiritismo em sua expressão mais simples, e olhamos um pouco no livro O que é o Espiritismo, no livro Céu e Inferno. Deixe o seu joinha, clique no sininho, se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Obrigado pela sua assistência nos nossos estudos. Muita paz.